Olá pessoal, me chamo Lucas Almeida, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ofertado pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Cá estou eu ministrando essa videoaula referente ao tema O uso de cadáveres humanos no ensino em saúde, visando os aspectos éticos. E este trabalho ele está sendo desenvolvido para a disciplina de bioética, ministrada pelos professores Miller Ribeiro e Cláudia Calheiros. Como forma de introdução e contextualização do assunto, né, da temática, a história da humanidade tem sido marcada por diferentes maneiras singulares de compreender e encarar a morte, onde é possível perceber a influência de alguns fatores que contribuem para essa diversificação, tendo como principal fator a cultura e outro principal fator também poderia ser a religião de uma determinada região, de um determinado local. Contudo, esses diferentes modos compartilham algo em comum, que seria a preocupação inerente ao destino final dos despojos humanos. Tem-se como exemplo dessas preocupações os complexos e intrigantes processos de mumificação, bem como a construção dos gigantes e magníficos mausoléus pelos egípcios na tentativa não só de abrigar o, como é que eu posso falar, esses despojos humanos, né? Mas também de conservar os restos mortais de certos indivíduos pertencentes às mais altas classes da sociedade egípcia. E atualmente, há na sociedade em qual nós nos encontramos, a sociedade liga com tal evento através de clássicas formas de rituais fúnebres, seguidas por peculiaridades técnicas de sepultamento. Então, a seguir, vamos visualizar e ter como base algumas formas, né? E buscando também desenvolver um comparativo. Trazendo essa discussão para os dias atuais, né, e referente às curiosidades que aborda sobre os rituais fúnebres pelo mundo, no Brasil, por exemplo, é comum encarar a morte como um sentimento de tristeza e melancolia. Além disso, o processo de enterro costuma ser rápido e resolvido em até 2 dias. Usar preto para representar o luto e realizar a missa do sétimo dia, como mostra na imagem do lado esquerdo, também são costumes que a população brasileira apresenta. Contudo, bem como eu falei no slide anterior, que seria interessante desenvolver, tendo como perspectiva um comparativo, né? No México, por exemplo, a morte ela é vista por outra perspectiva, em comparação aos demais rituais fúnebres pelo mundo, onde o país costuma festejar o falecimento do ente querido, como uma festividade bastante conhecida, né? Que é o Dia dos Mortos. E essa festividade ela é realizada principalmente no México e em alguns países da América Central e algumas regiões dos Estados Unidos. E essa festividade, ela atualmente ela é considerada um patrimônio imaterial da humanidade. Aqui na imagem, né, está sendo representada a Lacatrina, a representação católica do esqueleto de uma dama de alta sociedade, né, uma das figuras bastante popular na festa do Dia dos Mortos no México. Continuando, né, a discussão, dessa forma,
Essas singularidades, né, de manejar os despojos inanimados do ser humano nos remetem a paradigmas e controvérsias ligadas com a condição individual do direito para com a personalidade e com a dignidade do cadáver. O reflexo de uma sociedade marcada por diferentes formas de pensar e agir, somadas com a complexidade estrutural dos padrões organizacionais dominantes no campo político, religioso e principalmente jurídico, tornam-se uma área diversificada no qual diferentes setores sociais, motivados por ideias, ideais doutrinários de cunho cultural ou até humanístico, onde é expressado e exigido a normatização ética referente à manipulação e tratamento aos cadáveres humanos, mesmo quando esses cadáveres eles são utilizados para fins educacionais. Agora trazendo um pouquinho sobre a legislação, né, sobre o que a legislação que aborda sobre esse tema trata. Foi com base nessas temáticas que emergiram leis específicas com o intuito de tratar de modo ético os cadáveres humanos, como a Lei de número 8501/92, que aborda sobre a destinação de cadáveres não reclamados juntamente com as autoridades públicas. E só a nível de contextualização, né, para ficar mais claro, é, cadáveres não reclamados são cadáveres que não foram identificados ou não foram procurados por responsáveis. E também eh, foi desenvolvida, né? Foi fundada a Lei de número 9434 de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, de tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento antes da doação dessas peças anatômicas para as instituições de ensino. E essas são algumas de outras legislações que existem. Como forma de deixar a videoaula, né, mais reflexiva, eu gostaria de ler esta citação e outras que vão vir no decorrer da apresentação, para que deixe a aula mais reflexiva e mais que a gente consiga desenvolver uma linha de raciocínio mais filosófico e reflexivo, como eu já tinha dito. E a citação ela diz o seguinte: os mortos continuam a agir para além da morte, os cadáveres se dissolvem, mas as obras que eles criaram, as instituições que animaram, as ideias que lançaram ao mundo, os afetos que suscitaram continuar a agir e a fermentar. Quando o corpo volta ao nada, a consciência segue um destino social entre os vivos. E é pensando nesses aspectos, né, de existência do ser humano, antes como ser vivente, agora como cadáver utilizado para fins educacionais, sobre a mesa de uma sala de anatomia, né, anatomia humana no caso, que tentamos por meio deste trabalho, né, é, dessa videoaula, desenvolver a consciência ou até mesmo a reflexão quanto ao significado social, mas também, ao mesmo tempo, o significado humanístico, né, daqueles que doaram-se na morte para o desenvolvimento do conhecimento humano. E agora, né, falando de uma forma mais específica sobre o tema, né, falando de fato sobre o uso de cadáveres no ensino em saúde, no caso
anatomia humana, né, das práticas de anatomia humana, e com base no que já foi debatido, é certo afirmar que a doação de corpos humanos contribui positivamente para o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de anatomia humana, pois sabe-se que o desenvolvimento, o treinamento de habilidades psicomotoras não são supridas somente com a fundamentação teórica, sendo necessária a parte prática através da observação e manuseio das peças cadavéricas. Porém, a gente também sabe, né, que existe uma divergência e oposição quando o assunto se trata sobre a dignidade humana, pois a forma que o cadáver é tratado no campo acadêmico, associada com a coisificação das peças anatômicas e manipulação constante, desperta severas críticas por parte dos defensores da integridade física e da memória do falecido, do morto. E, novamente, eu trago outra citação, né, de Decoups, que ele diz o seguinte: o destino normal do cadáver, que consiste em ser dado à paz da sepultura, segundo as formas admitidas pelo ordenamento jurídico, e também não deixa de o ser quando entregue a institutos científicos ou para práticas anatômicas. Na verdade, a concessão do corpo pós-morte para estudo não é de maneira alguma desonrosa, e sim uma nobre tarefa de contribuir com o progresso do conhecimento humano e de proporcionar a melhoria de qualidade de vida de outros indivíduos, assim como fazem os médicos, mesmo que indiretamente. Então, essa citação, né, essa linha de pensamento de Decoups foi desenvolvida como uma forma de desenvolver uma conciliação entre os pensadores do assunto, né? E com isso, é de grande relevância tal papel social, né, que é realizado pelas peças anatômicas humanas. Portanto, se torna um objetivo comum chegar a um consenso em que o ensino e aprendizado sejam contemplados e, da mesma forma, o corpo humano tenha a garantia do direito à dignidade, ao respeito e ao tratamento ético e humanístico, não somente em leis, né, mas na consciência de todo estudante também. E aqui eu trago outra citação também, dessa vez de Karl Rokitansky, que ele diz o seguinte, esse pensador: ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquele que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por perto amou e foi amado, por certo amou e foi amado, e sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade que por ele passou indiferente. Então, essas essas palavras, né, de Cal, na verdade, é uma oração ao cadáver desconhecido, né? E ela foi desenvolvida para reforçar, né, essa reflexão e, e fazer, né, com que exista esse consenso, que esse consenso ele seja desenvolvido na sociedade como um todo. E aqui trago algumas curiosidades, né, e as considerações finais sobre o artigo o artigo que eu usei para a fundamentação, né, teórica, os artigos, na verdade, e
tais curiosidades que eu achei diz o seguinte, que 6 meses é o tempo médio para que o corpo esteja preparado para a utilização, né, nas aulas práticas de anatomia humana. Cadáveres de qualquer idade podem ser estudados, né? Então existe essa diversidade de faixa etária nos laboratórios, né? Nas salas de anatomia humana. E na universidade, os corpos eles nunca são chamados pelo nome, né? Então existe esse cuidado. Normalmente é conhecido, né, pelo pessoal da área como peça ou peça anatômica, ou eles são chamados pela numeração específica de cada peça dessa. Então, para concluir, né, a utilização de cadáveres no processo de ensino e aprendizagem levanta oposições relacionadas aos particulares modos de pensar e agir por parte de diferentes indivíduos, o que pode ser compreendido, pois tal indivíduo sem vida, que jaz agora a serviço da humanidade, antes fora um ente querido que compartilhou sonhos, vivenciou desejos e experimentou, né, os mais profundos sentimentos de sua condição humana, né, de sua condição de humanidade. Então, dessa forma, essa pessoa, né, que no anonimato hoje proporciona um dos bens mais valiosos, né, que seria o conhecimento e a educação, deve-se ter a sua dignidade exaltada e ser respeitado, né, pelo seu gesto de profundo altruísmo. Então a gente consegue entender, consegue construir, né, um pensamento de que é algo bastante útil, bastante relevante e bastante bonito nessa ação de você se doar para um posterior estudo, né, uma posterior formação de um médico ou de qualquer atuante, né, de serviço de saúde. É isso, pessoal. Foi o que eu tinha estudado, né, planejado para apresentar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado do material, tenham gostado dessa videoaula produzida. Aqui estão algumas das referências que eu consultei para a produção, para a fundamentação também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Até mais.